Estava perguntando isso. Seu nome, a idade, a sua profissão e há quanto tempo você é portador, por favor. Então, bom, boa tarde, né? Bom, eu me chamo Murilo Bezerra Duarte, eu estou com 53 anos, já vou para 54 agora, no finalzinho do ano. Sou portador já há 24 anos, né, do vírus do HIV. Sou formado em administração de empresa, nunca exerci muito a minha função, até porque eu fui durante muito tempo tesoureiro de banco, e bancário não é profissão, né? Então, sou formado em técnica de administração e sou formado também em artes plásticas pela Pan-Americana de Artes, aqui de São Paulo. Sou carioca e já vivo em São Paulo já há muito tempo. A princípio, se o tema, né, ou de uma certa forma, o assunto que leva a gente estar falando agora seria o preconceito, né, e AIDS, vamos dizer assim, né, sobre os tempos, como era naquela época, principalmente há 20 e poucos anos atrás, quando eu me descobri portador, que também eu não me descobri, né, praticamente a AIDS me descobriu, porque eu fui adoecendo muito rapidamente. Naquela época sabia-se apenas que algo estava acontecendo fora do Brasil, com uma peste dita, né, na época, ser peste gay, né? Então nós sabíamos mais ou menos o que estava rolando lá fora. Mas ela já estava no Brasil, já estava acontecendo também, só que ninguém tinha muitas informações, não tinha dados de pessoas que estavam já sofrendo da AIDS naquela época, né? Então quando eu vi, eu comecei a adoecer, tive algumas, hoje em dia se dá o nome de oportunista, naquela época eu tive tuberculose, tudo junto, hein? Tuberculose, herpes zoster, também no meu lado esquerdo do rosto, do tórax, né? Foi uma fase também muito dolorosa para mim, porque foram 2 meses assim horríveis. Na minha média de peso normalmente é de 58 quilos a 60, eu tenho 70 de altura. Na época eu fui muito rápido perdendo esse peso, cheguei a 32 quilos. Tive também toxoplasmose cerebral, foram 2 ataques naquela época. E logo com todas essas 3 situações de oportunista, eu fiquei em coma durante 20 dias, fiquei internado na cidade universitária, lá no Rio de Janeiro, porque como eu fiquei adoecendo, eu fiquei com um pouco de receio e voltei para o Rio de Janeiro para poder ficar próximo da família, né? Um médico do convênio médico do banco que descobriu, foi lá, pesquisou, pediu exame, que também na época era demorado o resultado, tinha toda aquela dificuldade, mas pelos sintomas apresentados não tinha muito o que questionar, eu era portador mesmo do vírus, né? Então o que aconteceu? Fui internado, fiquei em coma 20 dias, completamente desenganado, né? Até porque também na época o número de pessoas infectadas já era muito grande, o hospital já estava hiperlotado, não só no Rio, como aqui também em São Paulo, Emílio Ribas, na época tinha pessoas em macas deitadas nos corredores, né? E era entrar, internar, morrer, dar lugar para outro e assim vai. Era uma rotatividade muito grande de pessoas indo a óbito na época, né? Então, naquele tempo eu comecei a fazer tratamento da tuberculose, da herpes zoster e da toxoplasmose, né? E muitos medicamentos, que eram 3 coisas, muita coisa para tomando mesmo. Na época não sonhava-se nem surgiu algum tipo de medicamento. Eu tratava dessas patologias. Bom, depois de 20 dias em coma, uma parte engraçada hoje em dia, né? Mas na época não foi, meu pai comprou caixão, né? Resolveu tudo, porque o médico falou, olha, não tem mais jeito. O cara está com 30 e poucos quilos, tuberculose, toxoplasmose cerebral, herpes zoster desfigurado, definhando, não tem como. Vai ser mais um que vai embora, então o senhor começa a tomar as providências. O pai comprou caixão e tudo mais. Só que depois de 20 dias eu voltei do coma, né? Com muito medicamento, tomando direto lá mesmo. Eu comecei a melhorar um pouquinho, Depois de um certo, não me lembro também o período, até porque eu não tinha muito pensar, né? A cabeça não pensava, eu vivia mais no mundo da lua do que propriamente consciente do que estava acontecendo, né?
Então eu comecei a melhorar e os médicos falaram assim, olha, já que ele melhorou, faz o seguinte, a gente libera, ele vai para casa e começa a fazer acompanhamento aqui, vem uma vez por semana para a gente dar uma olhada, fazer os exames, pegar os medicamentos, porque ele tem que dar lugar para outra pessoa que está precisando mesmo, né? E nisso eu voltei para casa, meu pai tentou devolver o caixão para a funerária, só que eles também não queriam, não morreu, o problema de vocês, o caixão eu não quero de volta e nem vou devolver o dinheiro. Muita negociação, conseguiram, meu pai conseguiu restituir 40%, se não me falha a memória, do valor do caixão, e não ficamos com o caixão em casa, né? E aí, nesse lance de tratamento e acompanhamento lá, eu fui melhorando, por incrível que pareça, e isso afastado do meu trabalho de tesoureiro no banco na época, né? E recebendo normalmente. Eu sei que quando chegou, foi melhorando, eu melhorei da herpes zoster, a tuberculose fiquei tratando durante um ano, a toxoplasmose também fazia exames quase mensais, se não me falha a memória, da lico, que é tirar um líquidozinho da medula para saber como é que isso estava sendo estabilizado, estava sendo tratado, né? Então rigorosamente eram muitas consultas, muitos acompanhamentos, muitos exames, e eu fui melhorando, já conseguia sair de casa, fazer uma caminhada, morava na Praia do Flamengo, já conseguia sair de casa para pegar um solzinho, aquelas coisas todinho, e por incrível que pareça, eu não cheguei a ir a óbito. Depois de um ano e pouco, mais ou menos, o banco me chamou, tipo assim, pô, vem cá, você vai voltar a trabalhar ou não vai? Porque morrer você não morreu. E ficar ganhando, eu já estava indo para a praia, bronzeadinho, o corpinho já estava mais encorpado, né? Porra, não dá, né? Aí me chamaram e falaram assim, ou você volta para trabalhar ou você se aposenta. Até porque eles já sabiam que alguma coisa estava acontecendo. Aquele negócio que é sigiloso, né? Que tinha um CID, que ninguém sabia, tudo babela, né? Todo mundo já sabia o que eu estava tendo. E eu também não queria voltar para o banco e ter que passar por todo, aí entrando no nosso tema aqui, o que a gente está tentando falar, que é o do preconceito. Eu falei, pô, vou voltar a trabalhar no banco, o pessoal, todo mundo diz que não sabe, mas já sabe. Aí eu não vou querer trabalhar com um cara que é aidético, na época era o termo usado, né? Não vou querer trabalhar com esse cara aqui, vai usar o mesmo banheiro, tomar cafezinho no mesmo coisa, usar o mesmo refeitório, não quero. Então, para eu não ter que passar por aquilo, e também por não ter esperança, apesar de ter melhorado visivelmente de saúde, né? Eu, na minha cabeça, como todos que passaram por aquela situação, falei assim, não, só vou durar mais um ano, eu vou durar mais 6 meses, mais um ano e meio, mais 2 anos. Não tem solução, não tem cura